Olá, bem-vindos ao canal Observação e Exploração da Mente Existencial. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro do Siddhartha, mas é um vídeo um pouquinho diferente. Eu decidi fazer um parênteses porque, para quem chegou agora, né, e esse é o primeiro vídeo, só fazer uma observação rápida. Esse vídeo acompanha uma playlist que chama Leituras, eu vou deixar nos comentários o link, que procede uma outra playlist que chama Reflexões, onde eu faço práticas de autoconhecimento. Mas eu comento na outra playlist também, então estou fazendo a leitura do livro do Siddhartha, acompanhando algumas práticas de autoconhecimento. E hoje eu decidi fazer esse parênteses porque foi muito curioso, porque eu estava fazendo algumas práticas especificamente relacionadas a um curso em milagres, e casou perfeitamente com o momento do livro em que eu estava já refletindo sobre aquela temática, e ela aparece de uma forma muito intensa no livro, no início do que seria o segundo capítulo, da primeira parte do livro. Então eu queria fazer esse parênteses, fazer essa reflexão. Então o vídeo de hoje vai ser um pouco sobre uma reflexão a partir das práticas que eu tenho feito de autoconhecimento, juntamente com uma obra. Mas também é um vídeo de algumas correções. Eu tenho tentado fazer os vídeos da forma mais natural possível para vocês acompanharem o processo, e eu também fazer esse registro do meu processo de autoconhecimento e de evolução, né? Eu não gosto muito da palavra evolução, mas seria de expansão, né? de avanço. Então, obviamente, em alguns vídeos eu acabo falando informações que depois eu vou consultar a partir das reflexões que eu faço e da gravação, e me vem informações corrigidas, né? E eu estava muito confuso no começo do livro a respeito quem que era o Siddhartha de fato, assim, na relação fictícia da história, né? E quem que era o amigo dele, porque eu sabia que o livro tratava de uma forma indireta sobre o Buda histórico, e eu achava que o Buda histórico estava relacionado com um amigo do Siddhartha, que é o que ele chama de Govinda. Mas no livro, quando ele trata a respeito do Buda histórico, que é esse Buda que a gente conhece, né, a imagem do Buda e tudo mais, no livro ele está se relacionando para o Gotama. Já o Govinda, que é um amigo dele, é um amigo que vai se tornar, acredito, um discípulo. Eu estou evitando fazer muitas buscas sobre o livro. Eu quero descobrir o livro, né? Eu quero amadurecer junto com a leitura do livro, e eu sei que tem muitas resenhas. Eu vou deixar um link sobre informações sobre o livro, que vai ter spoiler e tudo mais, caso vocês queiram consultar, e se eu estiver falando aqui alguma informação errada. Mas eu estou evitando, eu estou tentando me descobrir como um leitor do livro, né, e aprendendo como um leitor do livro, ao mesmo tempo que o livro está me passando informações. E também dúvidas que me faz fazer algumas pesquisas na internet. A primeira delas é sobre os Brahmanes. O que acontece? Os Brahmanes, agora eu entendi que os Brahmanes estão mais relacionados a uma religião. E eu até fiz anotações aqui sobre o Brahmanismo. O Brahmanismo é uma antiga filosofia religiosa indiana, né? Onde se trata a história, hoje chamada de hinduísmo. Então, o hinduísmo, ele vem de fases de uma construção filosófica religiosa, onde o brahmanismo se encontra nessa segunda fase. Não sei se estou falando corretinho as informações, mas estou aprendendo, né, junto com o livro. Então, o brahmanismo, ele se repousa numa divisão de castas hereditárias, que é o que mais ou menos o livro aponta logo no começo, né? Como o Siddhartha e o Govinda, que é o amigo dele, são filhos dessa casta. Então eles já fazem parte do que seria essa religião ou filosofia, que são os Brahmanes, e os pais deles são mercadores, são pessoas muito influentes dentro dessa casta. Que mais?
Então, ela marca uma importância, o Brahmanismo, né, ele marca uma importância do conceito filosófico do Brahma, que é o que também eu comentei no vídeo passado sobre essa questão do que seria o Brahma, e, e eu acredito que deve aparecer mais vezes, né, que seria esse mundo celeste, a alma universal, a força eterna. Outra coisa que também me chamou a atenção foi em relação à questão do... Eu tinha entendido no começo que só o Siddhartha ia acompanhar os samanas, né? Acho que é samanas, palavra correta? Isso, samanas, que seriam esses peregrinos. Mas o Govinda, ele acompanha esse amigo. Então, o Govinda, que é um amigo que é da mesma casta que o Siddhartha, né? Ou seja, eles dá a entender que eles são filhos de pais mais burgueses, dentro de um sistema privilegiado, né, com infraestruturas e tudo, com boa educação, pais intelectuais, isso eu já tinha comentado. E eu achei que o Govinda, como ele chama o amigo dele, tinha ficado, mas o Govinda acompanha o Siddhartha. Então eu acabei de descobrir, lendo o capítulo, que o Govinda acompanha o Siddhartha. E o Govinda, aí eu fui pesquisar sobre o nome Govinda, né, apesar de tentar evitar pegar spoilers do que acontece na história, mas ele chama o Govinda, o Govinda não é o nome dele, é como o Siddhartha chama o amigo de Govinda, que significa minguante da lua e tem o significado de sombra. Então eu acredito que o Govinda vai fazer esse papel meio que de sombra, de acompanhante do amigo, sombra no sentido literal, né? Ele acompanha o Siddhartha, mas acho que também vai, pelo que eu estou percebendo, me parece que, e a expectativa que eu tenho, é que o Govinda vai trazer também elementos de reflexão. E o livro, logo no começo do capítulo que chama Os Samanas, eu parei, né? Eu falei, não vou continuar o capítulo, vou fazer o vídeo, porque eu achei uma parte do texto que me impactou bastante, né? Porque aí sim tem a ver com as práticas do curso em milagres que eu estou fazendo diariamente. Então tem uma parte do livro, que é logo no início do capítulo com os samanas, que ele vai falar que assim que o Siddhartha começa a acompanhar os peregrinos, o Siddhartha vai conhecer o mundo, né? De fato, como o mundo é, seja aqui vai falar, né? Como os mercadores faziam os negócios, como os potentados iam às caças, né? Os enlutados choravam seus mortos, as meretrizes se ofereciam, os médicos cuidavam dos seus pacientes. Então me dá a entender que o Siddhartha vai conhecer o mundo, vai vivenciar o mundo, assim que ele sai com os peregrinos. E ele doa suas roupas, né? E passa a usar só uma tanga e uma manta, bem como ele começa a fazer jejum, que o emagrece, e ele vai crescendo a barba, ou seja, ele vai ganhando aqueles aspectos do peregrino, né? Do peregrino desapegado. E quando ele começa a observar esse mundo, os ofícios das pessoas, a dinâmica do que seria o mundo real, né? Ele diz não, o autor aqui relata na história, né, desse personagem, que nada disso, né, de todas essas relações sociais eram dignas de serem olhadas. Tudo era mentira. Tudo fedia, tudo ressentia a falsidade, tudo criava a ilusão de significado, ilusão de felicidade, ilusão de beleza. Todavia não passava de putrefação oculta. Amargo era o sabor do mundo, a vida era um tormento. E aí, a partir daí, o único objetivo do Siddhartha, né, que surgiu a partir dessa observação do mundo, era de se tornar o vazio de sede, vazio, ele começou a fazer jejuns, né? Vazio de desejos, vazio de sonhos, vazio de alegrias, exterminar-se distanciando de si mesmo, cessar de ser um eu, encontrar sossego após ter evacuado o coração, abrir-se ao milagre. Então a gente percebe que logo é o começo da história ainda, né? O Siddhartha, ele entra num processo de desassociação do eu.
de ressignificação do eu e ressignificação do mundo por conseguir enxergar a ilusão do mundo. O que no budismo talvez eles avancem, eu não sei se vai chegar isso no livro, mas tem uma questão relacionada ao samsara, que eu sei muito pouco, mas eu acredito que traz esses elementos, né, de o Siddhartha perceber as ilusões que o mundo nos proporciona o tempo todo. E então isso foi muito impactante para mim, porque eu estou fazendo as práticas do curso em Milagres, e na playlist sobre reflexões, que foi no vídeo, na playlist anterior, né, eu comentava muito sobre ressignificação das coisas, do mundo, da realidade à sua volta, de refletir sobre a possibilidade de como os nossos pensamentos estão aprisionados ao passado. E agora as práticas que eu tenho feito no curso em Milagres é sobre a partir do momento que eu ressignifico as coisas, meus pensamentos, a minha realidade, eu entendo que tudo que eu vejo no mundo é um mundo sem significados, porque eu estou ressignificando. E um mundo sem significados, ele gera medo. Mas não só isso. Um mundo sem significados me deixa transtornado. E é esse o processo, né? Então, é mais ou menos o processo que eu vejo no Siddhartha, de ele descobrindo o mundo, né? Sem as camadas da ilusão, e buscando a partir daí se aproximar da essência do seu eu, né? Como eles chamam no livro, para encontrar a verdade, né? Ou a plenitude nesse sentido. Mas é isso. Então, eu tô nesse momento, né, tanto das práticas quanto do livro, e como eram muitas informações, aí já deu 12 minutos de gravação, eu decidi fazer esse vídeo, e no próximo vídeo eu continuo falando sobre... continuo falando não, lendo sobre esse capítulo, que é a saída do Siddhartha e do amigo dele, agora eu entendo que é só o amigo dele, o Govinda, junto com os Samanas. É isso, agradeço por quem está acompanhando. Se eu estou falando alguma informação muito equivocada, podem colocar nos comentários, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.